Hello, good morning. Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live que acontece todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras. Às terças-feiras acontece o English Class for Moms, que é a aula de hoje. E às quintas-feiras acontece às 9h30 da manhã também o Ultra Simple Activities, que são 2 aulas que eu dou semanalmente, sempre às 9h30 da manhã, na terça e na quinta, a menos que aconteça alguma coisa extraordinária, mas eu sempre aviso, e sempre as aulas ficam gravadas aqui no feed também. E essas aulas eu ensino na terça-feira, no English Class for Moms, umas dicas para as mães que estão aprendendo inglês do zero. E na Ultra Simple Activities, que é na quinta-feira, eu ensino brincadeiras, atividades, coisas em inglês ligadas mais à criança, que também está aprendendo inglês junto com a mãe. Antes de começar, a gente vai falar hoje de um assunto muito interessante, é imperdível. Eu acho que todo mundo que está começando do zero tinha que começar por isso. Tinha que aprender, tinha que assistir a essa aula aí. Aliás, mesmo se você não estiver começando do zero, tem muita coisa que mesmo para quem é fluente não sabe. Porque é termo de criança, é palavrinha, é gíria, é jeitinho de falar que a gente usa com criança. Então, mesmo se você for fluente em inglês, mesmo se você for um professor de português, de inglês, se você não tiver vocabulário para falar com recém-nascidos, com criança de 1 ano, com criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, aqui também vai servir para você, porque a gente nem sempre sabe todas as palavras que a gente precisa para lidar com as crianças. Eu vou só avisar que as inscrições estão abertas. Eu tô avisando em todos os lugares que eu tô passando, porque sempre que eu fecho as inscrições pro curso Pequenos Bilíngues, alguém vem e me pergunta: "Ai, abre pra mim. Ai, só mais um dia. Ai, eu não tava aqui, eu tava viajando, eu perdi". Então corre. Se você se interessa, vai lá no link da minha bio e vem, tem lá valores, tem forma de pagamento, tem o conteúdo programático, tem tudo, mas é só até sexta-feira agora. Sexta-feira às 23h59 ou antes, se as vagas se esgotarem, a gente vai fechar as inscrições e depois só na próxima turma, que eu não sei quando será, tá? Então, se você se interessa, vai lá saber urgente, e já tem gente que já entrou, já começou, e é imediatamente. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, é um assunto que causa muita curiosidade, um assunto muito interessante para muita gente, porque a gente vai falar de frases. Eu vou dar para vocês frases prontas ou palavras prontas e o significado e a pronúncia para vocês falarem com o filho de vocês, com as crianças hoje ainda. Mesmo se você não sabe absolutamente nada de inglês, mesmo se você nunca estudou inglês na vida, ou mesmo se você já estudou, já é fluente, já é do inglês, mas você não sabe falar com crianças, algumas coisinhas mais peculiares que só quem lida com criança sabe. Outro dia eu falei nos stories que a gente precisa escolher bem os professores e as pessoas que ficam com os nossos filhos. Por quê? Não é só porque é professor de inglês que consegue dar aula de inglês para criança. Não é porque é professor de artes que consegue dar aula de artes para crianças. Entender de artes, de inglês, é uma coisa. Saber lidar com criança é outra coisa, que exige uma especialidade, uma paciência, exige um estudo, não é só porque você fala o idioma que você consegue. Então, bora aprender. Bom, primeira coisa que eu quero falar, eu trouxe várias frases aqui, eu escrevi elas no papel para vocês verem como que elas escrevem. Então pega o seu papel, sua caneta aí, seu caderninho de inglês, que só tem coisas em inglês, que você lembra de mim toda vez que você olha para ele. E nós vamos começar agora. Eu vou começar pelas onomatopeias. O que são onomatopeias? São barulhinhos, são sons, por exemplo, trim, trim, é o som do telefone. Au, 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 é o som do cachorro, né? Em português. Não é sempre em todos os lugares esse som. Então, por exemplo, o cachorro lá na língua inglesa, ele não fala au, au. Au, au é muita vogal, né? É muito vocálico, é muito brasileiro. Ele fala woof, woof. Então, o cachorro, ele fala woof, woof. O cavalo, ele não fala que a gente nem sabe escrever. Ele fala nei, nei. Nei, nei.
A vaca fala mu, o gato fala miau, mas não é M-I-A-U, é M-E-O-W. Então, é só para introduzir para vocês que as onomatopeias, os barulhinhos também são diferentes. Por exemplo, vamos ver um outro animal. O passarinho, ele não fala piu-piu. Em inglês, o passarinho fala tweet, tweet. É por isso que tem aquela rede social que se chama Twitter. Twitter ou Twitter. Porque tweet, tweet é o som do passarinho. E o símbolo do Twitter é um passarinho, vocês já viram? Então é como se tivesse piu-piu. É como se ele falasse alguma coisa, como se o passarinho piasse. Por isso que são textos curtos, como se o passarinho piasse e jogasse alguma mensagenzinha. Então, por isso que chama Twitter. Porque o passarinho, o bird, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na língua inglesa, ele faz tweet, tweet. Certo? Então, esses são barulhinhos de bater na porta, toque, toque, toque. A gente fala toque, toque, toque. Lá a gente fala knock, knock. K-N-O-C-K. Knock, knock. Que knock significa bater. Então a gente fala bater, bater. E é knock, knock. Tem até uma música knock, knock, knocking on heaven's door. Um negócio assim, né? Eu não sei a letra direito. Opa! Caiu minhas frutas aqui, que caiu meu celular que eu mexi. Bora voltar. Então, olha só. Essas onomatopeias, a gente pode começar falando por elas. É o mais básico do básico do básico. E eu vou introduzir essa aula com elas. Então, a gente fala, além desses barulhinhos, que a gente aprende muito na música do Old MacDonald. Old MacDonald had a farm. Sabe aquela música? Seu Lobato tinha um sítio. Tem ela em inglês e lá fala os sons dos animais. Então, se você quiser descobrir ou ver como escreve o som dos animais... Woof, woof, neigh, neigh, tweet, tweet. Vai lá na música do Seu Lobato, do Old MacDonald's, que você vai encontrar facilmente os barulhinhos dos animais. Mas isso aí, pra quem acha que tá muito pouco ainda, eu acho que eu consigo mais. Então vamos mais um pouquinho. Vamos outros tipos de barulhinhos. Então nós vamos, por exemplo, falar oh. Quando alguma coisa cai, quando a criança tropeça, quando a criança... faz alguma coisa errada ou dá alguma gafe, a gente fala oh. Aquele sonzinho do Messenger antigo, né? Oh. Então esse oh é muito usado na língua inglesa. Então sempre que a criança cai, ou sempre que a criança faz uma coisa errada ou guarda um brinquedo no lugar errado, fala oh. Aí a gente já começa com mais alguns sonzinhos, mais alguns barulhinhos. Tem também o yummy, yummy. Yummy, yummy for my tummy. Isso tá yummy, yummy? Eu acho que tá muito yummy, yummy. Então esse yummy também é um negócio que veio da língua inglesa, que a gente pode introduzir na nossa vida, introduzir na nossa fala, na nossa rotina, pra gente começar já a trazer o inglês, a imersão do inglês pra nossa casa, a imergir a nossa casa, a nossa família, nossos filhos no inglês. Então já começa disso aí, bem pouquinho. Som dos animais, isso aí, mas eu ainda vou evoluir mais pra frases inteiras aqui nessa aula de hoje, fica aí. Outra, upsie daisy. Upsie daisy é tipo opa. Então só upsie. Upsie daisy. Upsie daisy é um negócio falado, muito utilizado com crianças americanas ou da Inglaterra, que a gente fala oh. É a mesma coisa de oh. Tipo upsie daisy. Opa, caiu, escorregou da minha mão. Então upsie daisy. Então a gente faz caras, bocas, tom de voz, expressão corporal, expressão facial e fala esses barulhinhos facinhos, bem rapidinhos, yummy, yummy, oh, upsie daisy. E a gente já vai começando a trazer devagar, sem a criança nem perceber o inglês para nossa vida. Já falei do knock, 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 knock. Vai brincar de casinha com a criança? Ela entra para debaixo da cabaninha, ou ela entra para uma casa, ela entra para algum lugar que vocês vão brincar, você bate na porta e fala knock, 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 ou então knock, knock, é o barulhinho de bater na porta. Então sempre, a partir de agora, que for bater na porta, bate na porta falando knock, knock, knock.
A Jéssica tá perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva, tá? Vai ficar salva aqui no meu feed. Hoje, ainda assim que eu terminar, vou salvar ela aqui. Depois eu salvo mais pra frente no canal do YouTube também. Então, vocês acham muita coisa no canal do YouTube, tá? Outra coisa. Quando a gente enche o balão, enche o balão, enche o balão, enche o balão e enche mais do que pode e o balão... Puff, o que significa isso? O balão pop! O balão pops. E esse pop é um barulho de estourar, de acontecer um estouro, pop. Por isso que pipoca se chama popcorn. Popcorn. Corn é milho em inglês. E popcorn é um milho que estoura, que pops. Então, toda vez que a gente fala pop, é alguma coisa que estoura, que explode, tipo popcorn. Então, eu falo, por exemplo, I will pop some popcorn. Eu vou estourar algumas pipocas. Mas, só uma curiosidade que algumas pessoas que já são fluentes, que já estudaram, que já sabem, deve estar se perguntando aí, corn é milho. Então, por isso que é popcorn. Aquele milho que a gente come na espiga, aquele milho que a gente come na nossa comida, de lata, aquilo é corn. C-O-R-N, corn. Mas quando a gente fala aquele milho duro, aquele peruá, é peruá que vocês falam aí? Aqui em Minas é. Aquele milho durão de pipoca, que é feito especialmente para pipoca, aquele ali não chama corn, ele chama kernel. Kernel. K-E-R-N-E-L. Kernel. Então, aquele específico, quando você estiver falando daquele milho, não é corn, é kernel. O resto é corn. Mas a pipoca estourada não é pop kernel, é popcorn. Certo? Então, quando tá, por exemplo, tá enchendo o balão e o balão estoura, você fala pop. Let's pop the balloon. Let's pop the popcorn. Então, pop é alguma coisa que explode, que estoura. Geralmente a gente brinca com balão e com pipoca na nossa criança. Com a nossa criança. Ou então faz aquela bolha de slime, daquela geleca, né? A moeba, slime. Faz aquela bolha, então pergunta, let's pop. Fala com ele, let's pop. Vamos estourar, let's pop. Puff. E fura com palito, pop. Então isso é pop. Por quê? To pop é estourar. E esse barulho pop é barulho de estouro. Então é mais uma coisa que a gente pode trazer. Oh, it popped. Estourou. It popped. Estourou. Certo? Eu acho que aqueles negocinhos de arco-íris aqui chama pop-it, não é? Aquelas bolinhas que a gente vai apertando para as crianças, tipo, para quem tem TDAH, para quem tem autismo, desestressante, tem quadradinho, tem coraçãozinho, tem maçãzinha, tem tanto de bolhazinha e chama pop-it. Ou seja, estoure ele, porque faz aquele barulho, né? Quando a bolha volta pro lugar, ela explode e desexplode, sei lá como é que fala. Então, chama pop it, exatamente por causa disso. Estoure isso, né? Dá um pop, faz um barulhinho. Outra coisa que a gente pode falar, oh, no. Oh, no. Em vez de falar, ah, não, fala, oh, no. Ou então fala, oh, my God. Oh my. Oh my. É a mesma coisa de oh my God. É a mesma coisa de oh no. Que é a mesma coisa de oh man. Man de homem mesmo. Oh man. Então, quando o Léo chega pra mim, mesmo em português, e fala, mamãe, eu perdi a minha luva do Spider-Man. Eu falo, oh man. E agora? And now? O que a gente vai fazer? Ou então eu falo, mamãe, sabia que meu amiguinho caiu na escola e machucou? Eu falo, really? Oh my God. Oh man. Oh no. É uma forma de mostrar que você tá tocado com isso, né? Com compaixão. Então, isso está apenas nas frases muito facinhas, nas onomatopeias, nos barulhinhos, nas coisas que tem mais lógica para brasileiros, pra gente já começar a introduzir, se você quiser começar em câmera lenta.
Muito, muito, muito devagar. O outro é yes e no, yes. Ou então, no. Ou então, yeah, yeah. Mesma coisa de yes. Então, do you want to eat banana? Yeah. Yes. Yes, please. Certo? Então, você pode abusar também do yes, do no. Eu aposto que você sabe o que é good morning. Good morning. Eu aposto que você sabe o que é bye bye. Eu aposto que você sabe o que é wow. Wow. Para demonstrar surpresa, né? Um barulhinho de surpresa, de alegria. Uau! Eu aposto que você sabe o que é oh my God. Eu aposto que você sabe o que é happy birthday. Então, essas coisas, stress, essas coisas que você já sabe, algumas cores, black, blue, yellow, red, pode ir trazendo mesmo que misturado com o português. Para você dar o primeiro passo, para você sentir que as coisas começaram a se movimentar. Lembrando que é devagar. Passo a passo, tem que ter os 5 P's do método Pequenos Bilíngues. Toda vez eu vou falar isso, porque tem que ter todo dia paciência, persistência, permanência, prática e presença. Se você não tiver os 5, 4 não serve. Tem que ter os 5 todos os dias da sua vida, que só assim que você vai conseguir aprender inglês do zero junto com seus filhos. Só. Se não tiver, não tem jeito, pode desistir. Infelizmente. Bom, então eu já dei uma introduçãozinha aqui, já falei mais ou menos algumas coisinhas que a gente pode começar. Se você for muito devagar, se você tiver meio com medo, quiser só testar, começa por isso aí, certo? Se você quiser já dar um passinho à frente e falar algumas frases prontas, eu trouxe algumas frases aqui, vamos ver se vai dar tempo de falar todas elas. Tem pelo menos escritas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem pelo menos 9 sentences, phrases que a gente pode falar aqui com as nossas crianças. Então vamos começar. Eu falei pra vocês que todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe, que é good morning. Good, não é good não. Good, se você vai falar inglês com seu filho, fala certo, pronuncia certo, faz a melhor pronúncia que você conseguir. Ah, mas eu não dou conta. Faz o melhor que você tem com o melhor que você tiver. Então, good, o D fica bem. Good morning. E o R é puxado. Então, good morning. Então, a criança acorda, você fala good morning. Ou um outro jeitinho bonitinho, bem americaninho de falar com as crianças é assim, ó. Rise and shine. Rise and shine. O que significa rise and shine? A gente fala good morning, rise and shine. É uma forma de falar com a criança para levantar. Rise significa subir. É quando o sol sobe, é o nascer do sol, né? Então, como se a sua criança fosse o seu raio de sol, o seu sunshine. E shine é o brilho, o raio, é resplandecer. Então, é rise and shine, é tipo levante e brilhe. É uma forma em inglês muito comum que os americanos, que as pessoas que lidam com crianças em inglês falam. Então, se a criança está dormindo, você fala good morning, rise and shine, levante e brilhe, tá na hora de levantar, meu amor. Então, é um jeito carinhoso de falar, acorda, levanta, já tá na hora, levanta e vem brilhar o meu dia. Então, rise and shine. Rise and shine. É o que a gente fala com as crianças pequenininhas. E detalhe, você pode falar isso com a sua criança que está na sua barriga, quando você levanta junto com ela. Você pode falar com o seu bebê recém-nascido. Eu trouxe aqui todas essas frases e palavras, a gente pode falar com bebês de dias, de horas de nascido, recém-nascido. Você vai falar meio que sozinha, mas a criança já vai estar acostumando com o padrão da língua e as pessoas acham que isso não faz diferença, mas faz muita diferença. Isso é muito importante. Uma criança que começou a escutar inglês desde recém-nascido e uma criança que começou a escutar inglês só quando já tinha começado a falar, a que escuta desde recém-nascido certamente tem mais input, tem mais estímulo e aprende mais rápido e com mais eficiência. Fora que você vai estar praticando há muito tempo, vai estar ficando normal na sua casa, na sua vida, na sua família. Então, quando o bebê começar a falar, já vai ser, você não vai nem ter vergonha mais, não vai nem ter medo de falar mais. Então, bora pro rise and shine. Se tiver dúvida, escreve na fita crepe larga e cola lá no quartinho do seu bebê.
Toda hora que você vai acordar ele, você lê na parede lá, Rise and Shine. Bom, depois do Rise and Shine ou Good Morning, que a gente pode falar, já pode começar a trazer, a gente pode... o bebê acordou e a gente vai trocar a fralda do bebê. Ou da criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Então a gente fala com a criança. As duas frases, os dois inícios de frase que eu sempre coloco no curso, que eu sempre ensino nas minhas aulas e que eu acho muito válido aprender é It's time to, ou seja, está na hora de, it's time to alguma coisa. Ou let's. Let's é vamos. Todo mundo sabe let's go, né? Vamos. Mas só o let's go é como se fosse vamos ir, que seria pleonasmo em português. Mas o let's go significa vamos, o let's significa vamos fazer alguma coisa. Então, por exemplo, let's change your diaper. Let's change your diaper. Diaper é um vocabulário muito importante para quem tem criança e quer criar um filho bilíngue, porque diaper significa fralda. Diapers, fraldas. E change é trocar. Quando você vai change the channel, o canal da televisão, você muda de canal, você troca de canal. Então, let's, que é quando você convida a pessoa, let's change your diaper. Então, mesmo se o bebê for recém-nascido, tiver 1 mês, 1 dia de vida, você pode falar, let's change your diaper. Ele vai responder? É claro que não. Mas você não fala em português, vamos trocar a fraldinha? Tá na hora de trocar a fraldinha. Você não fala em português ou você é muda com seu filho até ele completar 2 anos de idade? É claro que não, né? Você dá estímulos e input em português. Então, comece a dar estímulos e input em inglês também. Então, a gente fala, let's change your diaper. Let's change your diaper. E aí, vai narrando o que você vai fazendo. I'm changing your diaper. It's time to change your diaper. Let's change your diaper. Então, esse início de frase, let's, e o it's time to, tá na hora de, são coringa, assim. Acho que todo mundo tem que começar por isso, quem vai ter que começar inglês com as crianças, porque resolve o tanto de frases. Então, let's change your diaper, let's sleep, let's eat, it's time to eat, certo? Então, já dá pra falar frases inteiras quando a gente sabe um pouquinho de vocabulário e quando a gente sabe essa questão de let's e de it's time to. Bom, depois que você trocou a criança, você pode falar oh no, are you pooping? Are you pooping? Você acabou de change the diapers e ela vai poop. Poop. Are you pooping? O que é isso? Você está fazendo cocô? Ou então, are you peeing? Você está fazendo xixi? E aqui tem muita dúvida das mães que me perguntam porque a gente tenta traduzir ao pé da letra e a gente tenta colocar como se fosse em português. Então a gente tenta falar, are you doing poop? Você está fazendo cocô? Ou are you making pee? Você está fazendo xixi? Mas isso é errado. Essa construção, doing ou make, é errada. Eu costumo brincar que é pra gente ter essa palavra pooping e peeing como se fosse a tradução do português cagando e miando, entendeu? É assim, cagando e mijando. É assim que a gente fala. Então, are you pooping? Lá não é tão agressivo assim, né, na língua inglesa. É fazendo cocô mesmo, mas a gente traduz, pra gente facilitar, se você precisar e quiser traduzir, traduza como cagando e mijando. Porque senão você vai querer colocar o doing ou o making e não é certa a construção. Então, are you pooping? Você está fazendo cocô. Are you peeing? Você está fazendo xixi. Esse final de ing significa NDO.
ando, endo, indo, ondo. Se tirar o ing, fica só xixi. Pi é xixi. Ou pipi é xixi. Pim é xixizando. E poop é cocô. Pooping é cocôzando. Certo? Para não ficar a palavra feia. Então a gente pergunta: oh no, I finished changing your diapers. Are you pooping now? Are you peeing? Então vai ter que trocar diapers tudo de novo, porque ela fez cocô e xixi. Certo? E aproveitando do are you pooping, are you peeing, a gente pode falar de pum também, né? Como trabalhar com criança é bom, né? Trabalhar com criança é bom porque a gente tem liberdade poética, a gente tem licença pra falar sobre tudo, sobre todas as palavras. A gente fala cagando, mijando, peidando, a gente fala assim e não tem problema nenhum. Enfiar o dedo no nariz, tirar a meleca, né? Não coma meleca. Que outro lugar pra adultos de negócio que você vai aprender como fala não põe o dedo no nariz, não coma meleca? É só aqui mesmo, né? Você peidou, você deu pum. Então, olha só. Aproveitando, are you pooping, are you peeing? Ou seja, did you poop? Você fez cocô. Did you pee? Você fez xixi. Did you fart? Did you fart? Did you fart? Fart é peidar. Dá peido, dá pum. Então, se você quiser perguntar, você pergunta. Did you fart? Did you fart? Se você quiser afirmar, igual tá aqui, você deu pum, você peidou. You farted. You farted. Certo? Porque se é de, significa passado. E a gente vê isso em uma aula de gramática do curso, a gente vê isso na aula de simple past. Mas, por enquanto, só saiba que isso aqui significa passado, que pum sozinho é sem o ED. Tá? Eu pergunto, did you fart? Did you fart? Você peidou, você deu pum. Ou, quando você quer afirmar, você fala, you farted. Pra criança, que isso aqui é peidar mesmo, pode falar até pra adulto, você peidou, you farted. Mas se você quiser falar pra criança, tem também tooted, you tooted, you tooted, T-O-O-T-E-D. Você deu pum. O tooted fica mais punzinho, fica mais infantilzinho. E o fart fica mais peidou, certo? Então tem tooted e farted. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, porque na hora de escrever, eu tenho que escrever espelhado para vocês verem. Então, eu tô treinando a escrever espelhado. Acho que vai, ó. Tooted. Então, toot ou fart. Fart é mais peido, toot é mais pum. Quem diria que você ia estar aprendendo isso, hein? É só com criança mesmo, é maravilhoso. Beleza. Aí, você vai trocar a fralda da sua criança de novo. Vai change the diapers again. Change the diapers again porque ela farted, ela pooped e ela peed. So we need to change the diapers again. E aí a criança começa e você pergunta, are you crying? Cry, chorar. Are you crying? Ou então, why are you crying? Por que você está chorando? Why are you crying? Ou então, are you crying? What is the problem? O que aconteceu? Qual é o problema? What is the problem? Ou então, what's the matter? M-A-T-T-E-R. What is the matter? É a mesma coisa de what's the problem? Que é a mesma coisa de what happened? O que aconteceu? Are you crying? Why are you crying? What's the problem? What's the matter? E a criança tá lá crying porque ela vai ter novamente que ser remexida. E a criança detesta trocar de roupa, trocar a fralda quando ela é recém-nascida, né? Então, ela, geralmente, nesses momentos, ela cry mesmo. She cries. Então, what's the problem? What happened? What's the matter? What's the matter? What happened?
Are you crying? Why are you crying? Mas você ainda precisa trocar a fralda dela, não tem jeito. She pooped. Ou he pooped. Então, ela tá chorando, mesmo assim, você percebe, você fala, you were crying. What happened? What's the problem? What's the matter? O que foi? A Flora Perfumaria tá perguntando se eu quero perguntar o que foi. Então, o que foi é o que aconteceu, né? What happened? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui em algum lugar pra você. What happened é o que aconteceu. E what's up, aí vem outra curiosidade. What's up significa, e aí? O que foi? E aí, beleza? Quando você chega e fala, me conta, what's up, o que tá acontecendo? Também é uma pra gente falar, e é a mesma pronúncia de WhatsApp, que é o aplicativo do celular. É por isso que o aplicativo do celular chama WhatsApp. Por quê? Porque ele fez um trocadilho. Vou escrever pra vocês. Happened. What happened? É o que aconteceu, o que foi, tá? What happened? A gente não fala esse não, é happened. Happened. What happened? Ou então, what's the problem? Qual é o problema? Ou então, what's the matter? Que também significa problema. What's the matter? Matter. What is the matter? Ou what happened? E a gente pode perguntar também, what's up? What's up? What's up é what is up. Então, o que está em evidência? O que está suspenso? O que está acontecendo aqui? É uma gíria, uma forma de falar. Só que o jeito certo de escrever é what's up? What is up? E aí fizeram um trocadilho com o aplicativo da internet, que se chama, uma coisa escrita por cima da outra, WhatsApp. Esse app significa aplicativo. Então, ele transformou o app, o up, em app, que a pronúncia é mais ou menos a mesma, e ficou uma frase que todo mundo fala pra, e aí, o que tá acontecendo? Porque é um aplicativo muito de, e aí, o que tá acontecendo? De bate-papo, né? De puxar conversa. Então, por isso que o WhatsApp foi transformado em WhatsApp e virou um aplicativo de conversa, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. É muito legal, né? Quando a gente vai descobrindo a origem das coisas, quando a gente vai descobrindo... Por isso que eu falo, quando a gente vai ter contato com o inglês, a gente amplia o nosso repertório de conhecimento. A gente amplia o nosso vocabulário e a gente começa a entender umas outras coisas que até então a gente era cega para isso. Então, o WhatsApp é uma coisa de zap, é uma coisa que inventaram esse nome, ponto final. Mas quando você descobre que, porque em inglês, WhatsApp é a mesma coisa de o que tá acontecendo, de puxar a conversa, que faz todo sentido ter esse trocadilho, a gente abre o nosso olhar, né? O conhecimento aumenta. Então, ser bilíngue é prova de que aumenta o seu repertório de conhecimento, aumenta as coisas que você entende no mundo, quando você entende vários pontos de vista. Isso a criança também faz isso, é a mesma coisa, certo? Então você fala, what's up? What's happening? What happened? E você fala, mas você precisa esperar, espera um pouco, espera aí, espera um tiquinho, espera um segundo, a mamãe já vai acabar. Como que a gente fala esse? Espera aí, espera um pouquinho, espera um segundo. K tá perguntando, no início falamos em português junto com a frase em inglês? Sim. Se você não sabe falar a frase inteira... Ai, que legal, K, seja bem-vinda. Se você não sabe falar a frase inteira, a K comprou o curso ontem e ainda não sabe.
Se você não sabe falar a frase inteira em inglês, você fala em inglês as palavras que você sabe e em português as palavras que você não sabe. Então, por exemplo, você sabe falar maçã. Eu tô aqui com umas frutas aqui do meu lado apoiando meu celular, então eu vou falar maçã. Então, por exemplo, você sabe que maçã é apple. Mas você tá querendo perguntar para sua criança se ela quer maçã, mas você não sabe perguntar a frase inteira. Então você fala, você quer apple? Tá gostosa essa apple? E aí você vai aprendendo. Você quer this apple? Que você aprendeu que o this é esta. Até você conseguir falar a frase toda. Do you want to eat apple? Would you like to eat apple? Mas enquanto você não sabe, você usa em português o que você não sabe e em inglês o que você já sabe. O importante é trazer, é introjetar, é trazer para sua rotina um negócio que chama input, que é estímulo. Quanto mais sua criança ouvir, mais rápido, mais facilmente ela vai falar. Então pode misturar sem dó, tá? Pode misturar. Fiz isso, meus alunos todos fazem isso e todo mundo deu certo. E se tiver dúvida, pode perguntar por direct, sendo aluna ou não, tá, gente? Pode perguntar por direct. As alunas têm mais facilidade porque têm mais acesso. Mas todo mundo tem acesso ao meu direct, aos comentários, eu sempre respondo pessoalmente a um por um dos comentários. E aí, como é que você fala? Espera aí, espera um minutinho. Então, quando seu filho já fala e tá te berrando lá no outro quarto, lá no quarto de brinquedo, ou lá na privada, porque ele acabou de fazer xixi, aí fala assim, mamãe, mamãe, e você tá acabando de lavar sua mão, ou você tá acabando de fazer xixi, ou você tá acabando de desligar um fogo ali, finalizando a comida, ou você nem tirou o sapato ainda e acabou de chegar em casa. Então, o que você fala pra ele? Espera aí, já tô indo. Espera um minuto, calma. Isso a gente fala hold on. Hold on. Hold on. Ou então quando a criança tá muito afoita, ela tá querendo comer sozinha, mas ela ainda não pôs o babador, e ela tá com pressa e fala, calma, calma, espera. Hold on, hold on. I'm gonna help you. Eu vou te ajudar. Wait. Espera, hold on. Então você fala, hold on. Ou então a criança tá te berrando lá do quarto de brinquedo. Mamãe, vem cá, mamãe, vem cá. Você fala, hold on. Espera, aguarda, segura um pouco. A tradução é assim, segura um minuto, certo? Segura um pouco. Ou então quando você não saiu do banho ainda e ela tá te chamando, mamãe, help me, você fala, hold on, I'm coming, eu estou indo. Vai ficar gravado, gente. Amiga, deixa gravado, please. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado no meu feed assim que eu terminar essa live de hoje, vai ficar gravada no feed hoje ainda e depois, não sei que dia, porque depende da equipe, mas vai pro YouTube também. E tem vários outros vídeos no YouTube que ajudam muito, tá? Então, hold on. Espera, aguarda, espera aí. Ou então quando você fala assim, espera aí, deixa eu pôr sapato primeiro. Hold on, deixa eu pôr sapato primeiro, certo? Então esse hold on a gente vai usar muito, 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 muito. Esse hold on é um coringa que a gente vai usar com as crianças, porque as crianças estão sempre chamando a gente, sempre ansiosas, e a gente tá sempre falando, pera, deixa eu te ajudar, pera, não sai correndo, pera, não corre na rua, hold on, don't run, hold on, walking. Então esse hold on é o negócio. Dá pra falar wait também? Wait a minute, wait a second. Dá também, a mesma coisa. Mas esse hold on é mais tipo um pera aí, que é um negócio que só quem é mais nativo, quem é mais fluente, sabe falar. Então, anota aí o hold on. E aí, você trocou a sua criança depois de muito custo. E aí, tá na hora, então, de dormir, de tirar uma sonequinha, né? Dormir, muita gente sabe que é sleep. Mas o sleep não é sleep não, tá? Presta atenção. Começa com S, então o som é de S. Só em português que a gente põe essas vogais epentéticas, essas vogais onde não existem, tipo pneu, advogado, né? Mas não, em inglês a gente não faz isso, só em português. Então, é sleep. Cobra não é snake, é snake. Dormir não é sleep, é sleep. Assim como todas as palavras que começam com S.
special, sun, certo? Tudo é som de S. Então, sleep é dormir, muita gente sabe disso. Mas, na hora da linguagem do dia a dia coloquial, a gente não usa sleep para todas as sonecas. O bebê, e isso também, pode ser que quem seja fluente em inglês, quem é professor de inglês, não saiba, porque não lida com criança, né? Então, aprendam que nas sonecas, durante o dia, a gente não chama de sleep, a gente chama de nap. Take a nap. Tirar uma soneca. N-A-P. Nap. Então, nap time é hora da soneca. Take a nap é tirar uma soneca. It's time for a nap. Tá na hora da soneca. Let's take a nap. Vamos tirar uma soneca. Então, olha só. Nap. It's time for nap. Ou it's time for uma soneca. Então, essas sonecas que o bebê, a criança, o meu filho tem 3 anos e meio, ele ainda dorme de tarde, ele precisa. Até uns 4 anos, geralmente, as crianças precisam. Seja uma, seja 2, seja 3 sonecas, essa soneca, esse sono curto, que não é um sono de 8, 10 horas, direto da noite, a gente chama de nap, certo? Então, it's time for nap. It's time for a nap. Let's take a nap. Certo? Ou então você quer tirar uma soneca? Do you want to take a nap? Ou então a gente fala nap time. Hora da soneca. Nap time. Nas escolas, como a Escola Internacional Americana, tem até 3, 4 anos de idade, tem um tempo de nap time ou de quiet time. Nap é se de fato a criança vai cochilar. E quiet time é de quieto, é de ficar quieto. Porque muitas crianças já não precisavam dormir mais, já não precisam, então a gente deixa essas crianças lá na escola brincando, lendo livrinho, mas sem conversar, quietinha no colchãozinho. Então a gente chama de nap time se for dormir, se for um cochilo. E quiet time se for um momento de ficar quieto, de descansar, de respirar. Ou rest time. Rest é descanso. Então, a gente chama de nap time ou quiet time nas escolas. Mas se você tem um bebê que vai dormir várias vezes ao dia, é nap time, certo? É soneca. Sleep é quando vai dormir até amanhã. Mas se eu falar it's time to sleep e for uma soneca, perfeitamente entendível, gente. A fluência permite tudo isso, permite erros, permite você aprender, permite você conhecer coisas novas. Não tem problema você falar it's time to sleep, sempre que vai ser uma soneca. Todo mundo vai te entender, ninguém vai te criticar, tá perfeitamente correto. Vocabulário de adulto. Eu só tô trazendo um vocabulário mais infantil, porque mesmo quem estuda inglês a vida inteira e quem é fluente, pode ser que não conheça, que não saiba, né? Muitas coisas eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com criança antes de ter filho. Mesmo já sendo fluente em inglês, mesmo já sendo professora de inglês e dando aula de inglês. Então, nap é uma soneca. Adulto também adora take a nap, né? No domingo, depois do almoço, eu adoro. Vou te falar que se eu pudesse, todo dia, eu tiraria uma nap. E aí, it's time for nap, it's time to take a nap. Você fala com a sua criança, tá na hora da soneca. E aí você dá um beijo nela e fala assim. E aqui você pode falar tanto na hora da soneca da tarde, quanto na hora da soneca noturna. Você fala sleep tight, sleep tight. O que é sleep tight? É durma apertadinho, aconchegadinho, agarradinho. Ou seja, durma bem, durma confortável. Boa noite, bons sonhos. Então, sleep tight é um negócio muito falado pelos pais para quando vai falar com os filhos. Olha, agora a mamãe vai sair do quarto, boa noite, bons sonhos. Sleep tight. Esse tight significa apertadinho, certo? Mas perto do sleep, ele não é um apertado que machuca, ele é um apertado de confortável. Então, sleep tight. Ou então eu posso falar sweet dreams. Sweet dreams. Doces sonhos. Sweet dreams. Bons sonhos. Sweet é doce e dreams é sonho. Então, sweet dreams. Você dá um beijinho na criança e fala sleep tight, sweet dreams,
Good night. I love you. Certo? Então isso aqui a gente pode falar para ter bons sonhos. A Ká tá falando, que maravilha. Eu tenho dúvidas nessas nuances. Eu já falo um pouco de inglês, mas essas especificidades têm muita insegurança. Não só você, Ká, todo mundo. Isso é muito comum. Professores de médicos, de inglês para business, para negócios, eles não têm o vocabulário próprio deles, eles têm o vocabulário de física quântica, de NASA, de nave espacial, porque depende do nicho. Por isso que eu falo que quando você for aprender inglês, procura uma forma de aprender inglês com o vocabulário que te interessa, que é útil para você. Porque se você for aprender inglês com vocabulário de negócio, sendo que você não é uma mulher de negócio, não vai fazer sentido, que você não vai usar. Agora, para nós mães que queremos aprender inglês e conversar com nossos filhos em inglês, vale a pena a gente aprender diapers, flush, que é dar descarga, flush the toilet, enfiar o dedo no nariz, que é pick your nose, meleca, remela, pum, xixi. Não faz sentido a gente aprender como que fala bichinho de estimação, como fala ursinho de pelúcia, animal de pelúcia. São coisas que muitas vezes as pessoas não sabem porque não precisa, fio dental. Mas com a criança a gente precisa, é um vocabulário enorme e um vocabulário muito, muito útil na nossa rotina. Então escolha aprender inglês de uma forma que tenha vocabulário que faz sentido para sua vida, que você vai usar isso aí, certo? Então, aí depois que você falou sleep tight, sweet dreams, você pode falar I love you. O I love you, todo mundo sabe falar. E é o que mais deve ser falado. O que mais deve ser falado para a criança? Se você não sabe, very thank you is correct. Quando você quer falar muito obrigado, Fernando, você fala thank you very much. Ou thank you so much. Quando quer falar muito obrigado, é thank you so much ou thank you very much, certo? A pequena da Ká tem 1 ano e 1 mês, mais que na hora. Eu comecei com meu filho ainda dentro da barriga. Depois eu dei uma desacelerada, porque eu tive depressão pós-parto e fiquei muito ruim, então eu falava pouco, eu achava que eu não falava nada. Mas eu descobri vendo vídeos no meu Google Fotos que eu falava assim, eu achava que eu não falava nada em inglês. E aí eu falava menos, depois quando eu ressurgi das cinzas, eu comecei a pegar mais. Mas não é cedo demais nunca, muito menos tarde demais, né? Então olha só, o I love you é o que mais tem que ser falado para sua criança. Você não sabe falar I love you, aprenda a falar I love you. E se você quiser falar 100% em inglês, sempre que você for falar eu te amo, você fala I love you. Eu falo pro meu filho direto, I love you, I love you so much. É a mesma coisa do thank you, I love you so much, I love you very much. Viu, Fernanda? I love you so much, I love you very much. You're welcome, don't mention it. Então, olha só, muito bem explicado, amei. Aí, ó, Teacher Gisele Marques é outra teacher que dá aula para adulto e arrasa. E muitas vezes ela sabe vocabulário de adulto que eu não sei, a gente troca figurinhas que eu sei vocabulário de criança que às vezes ela não sabe. E ela sabe de viagens também, depois vocês vão lá. Então, olha só, o I love you, se você não sabe, aprenda a falar. Então, I love you, I love you. E outra coisa, a pronúncia, quando a gente vai olhar no IPA... Já é refinando, porque pronúncia é minha paixão, né? Então eu estudo muito pronúncia fonética e eu gosto demais disso. Então eu sempre dou umas dicas de pronúncia aqui pra gente ir aprendendo. Então não é I love you. A gente acha que é I love you. Mas esse O, ele é o mais Então é I love you. É a pronúncia correta, certo? Aí se eu falar I love you, tudo bem, todo mundo vai te entender, não tem problema nenhum. Vai refinando depois, a fluência aceita erros, tá? Então, I love you, I love you, I love you. É o que a gente mais tem que falar pra criança. Ela tem que se sentir e saber que ela é amada, aceita e importante. Isso é a base de tudo. Porque você pode estar dando amor, mas a criança pode não estar recebendo. Então perceba como a sua criança identifica o amor que você dá. E dê o amor da forma que ela identifique, para ela se sentir amada, aceita e importante. Que isso é essencial para a autoestima, para a independência, para o crescimento e desenvolvimento do ser humano, da criança. E aí, lá a gente fala muito com as crianças essa frase aqui. I love you to the moon
and back. I love you to the moon and back significa eu te amo até a lua e volta. Ida e volta, ou seja, eu te amo infinito. Infinito e além. Então, quando você quer falar com a criança que você ama muito, 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 que você ama infinito e além, você fala I love you to the moon and back. Então, até a lua, moon é lua, and back e volta, né? Então, ida e volta até a lua é infinito. Eu te amo infinito e além. I love you to the moon and back. Então, ensina sua criança a falar, e você fala I love you, aí ela responde to the moon and back. Ou você fala I love you to the moon and back, e você ensina sua criança a falar isso. Ensina pra ela que moon desenha a moon antes de traduzir de cara. Ou então fala rapidinho até a lua e de volta, depois nunca mais fala. To the moon and back. Então, I love you to the moon and back é um negócio muito legal pra gente falar e ensinar para as nossas crianças. Elas precisam ouvir e se sentir amadas, aceitas e importantes o tempo inteiro. Bom, muita coisa para fechar isso aqui, que já passei do tempo, mas para fechar, o que eu quero falar para vocês é que muitas mães que amamentam, como eu amamento ainda no peito até hoje, nunca usou chupeta nem mamadeira, me perguntam como fala chupeta, me perguntam como fala mamar no peito, mamar na mamadeira. E vem no colo da mamãe. Eu quero dizer que, com muita honra e orgulho, eu sou brasileira, porque os falantes de língua inglesa, eles não são tão afetivos, eles não são tão pegajosos assim. Eles voltam a trabalhar muito cedo, a licença maternidade é muito curta, eles introduzem a fórmula muito cedo. E aqui no Brasil a gente tem uma tendência de demorar mais para a fórmula e para dar mais no peito. Então, mamar no peito a gente fala breastfeed, porque feed é alimentar e breast é peito, essa parte aqui, ó, essa parte toda, não só a mama, essa parte toda. Então, breastfeed é alimentar no peito. Então, é uma palavra junta, breastfeed. Então, I used to breastfeed my baby. I breastfeed my baby every day. Então, eu amamento o meu filho. Então, é uma palavra mais pomposa. Mas esse mamar de, você quer mamar, filho? Você quer mamar? Eles não têm uma coisa pra isso. Algumas regiões, Canadá talvez, falam mami nami. Do you want mami nami, mami nami? Ou do you want bottle nami? Bottle é garrafa e mamadeira. Mas esse mamazinho, tetê, eles não têm essa palavra pra isso, porque eles não são tão apegados a isso. Eles botam fórmula e pronto. Então não tem, infelizmente, uma palavra que fala, você quer mamar? É hora de mamar. Vem pro mamar da mamãe. Então eu resolvi isso não traduzindo. Então sempre que eu falava mamar, do you want mamar? It's time for mamar. Eu falava mamar mesmo. Então infelizmente não tem, por questões culturais mesmo, eles não têm esse apego que a gente tem. E chupeta é muito interessante também, meu filho não usou, então eu esqueço de introduzir essa palavra. Mas para quem usa chupeta, chupeta é pacifier. Pacifier, se você for traduzir, se chama pacificador. Pacifier. E a chupeta nada mais é do que um pacificador, ou seja, calar a boca do menino, o menino parar de chorar. Não vamos discutir sobre a chupeta aqui, porque senão eu vou dar meu posicionamento contra. Mas, enfim, se você usa chupeta, pacifier. Pacifier é pacificador. Ou binky. Binky também é chupeta, é bico. Só que binky é a marca, igual bombril. É a marca, igual cotonete, né? De uma chupeta famosa nos Estados Unidos. E aí virou essa metonímia, né? A marca pelo produto. Então, binky. A gente pode falar também, se você falar binky em qualquer lugar dos Estados Unidos, você vai ser entendida. Bruna, como fala lavagem nasal? Eu falo nose washing. Wash your nose. Eu falo isso mesmo. Wash your nose. Vou até pesquisar se tem alguma coisa diferente, mas eu falo wash your nose, Joyce. E aí, binky é chupeta, só que é uma marca. E pacifier é o nome da chupeta mesmo, pacificador. Certo? Certo? Então, bico, pacificador, que eu falei, pacificador, binky e mamar e colo.
Colo, esse colinho de vem no colinho da mamãe, esse aqui é o colo da mamãe, vem pro colo. Isso é muito afetivo, é muito nhanhanhã, é muito brasileiro, né? Então eles também não têm esse colo de aconchego. O colo pra eles é lap, igual tem o laptop, é o notebook, o computador de lap, de colo, né? Por isso que chama laptop, porque colo é lap, L-A-P. Só que é o colo de perna mesmo, senta no meu colo, come to my lap. Mas esse colinho aqui, ó, a gente não tem uma palavra pra isso. Então, a gente fala come with mommy, vem com a mamãe, come with mommy. Vocabulário para lavagem nasal, uma ótima dica para um post. Joyce, vou fazer esse post, vou ver se eu consigo fazer hoje, tá? Para eu não estender muito aqui. Vou trazer para vocês vocabulário, soro, lavagem nasal, seringa, né? Essas coisas. Boa ideia. Vou trazer hoje. E aí, eu termino essa live aqui pra vocês, porque eu já passei muito do meu tempo. Depois o editor briga comigo, porque não tem jeito de editar vídeos tão longos e perde a paciência. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, palpites, me manda aqui abaixo nos comentários, no direct. Me manda em qualquer lugar que você tenha acesso a mim, que eu sempre respondo a todas as suas dúvidas, tá? Obrigado por ter estado aqui. Avise e compartilhe com todo mundo que vocês acham que vão gostar desse vídeo. Lembre-se que as inscrições para o curso Pequenos Bilíngues estão abertas somente até sexta-feira. E deixe seu like aqui para mim. Um beijo. Bye, bye.